A gente gosta muito de mostrar para vocês casos lindos que deram super certo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês um caso que eu tratei com Invisalign e que não deu bom. Um caso que eu posso dizer tranquilamente que deu errado. Mas antes de contar para vocês do caso, sei que você vai ficar curioso, curiosa para saber do caso, mas eu vou contar um pouquinho da minha história com a Align, com os casos Invisalign. Quando eu estava em São Paulo, eu trabalhei por 10 anos em São Paulo, na Universidade Cidade de São Paulo, e lá eu dei aula no curso de mestrado. E lá na pós-graduação nós fomos convidados pela Align para conhecer como era essa nova modalidade de tratamento, que eram os alinhadores, estavam chegando com tudo no Brasil. E lá nós tivemos a oportunidade, toda a equipe de professores foi convidado a participar de um treinamento e a partir de então nós nos tornamos Invisalign Doctors. Se você olhar aqui embaixo, você está vendo aqui o meu certificado e você pode aproximar e olhar, você vai ver que esse certificado é de 2011. Desde então eu tenho estudado sobre os alinhadores e tratado pacientes com os alinhadores nos nossos cursos de pós-graduação. Lá em São Paulo, nós começamos alguns casos, mas eu saí da universidade e vim cuidar da minha própria escola de pós-graduação e não tive a oportunidade de ver esses casos finalizados. E aí, aqui, já na minha escola, nós começamos a visualizar que era importante a gente trazer para o curso de especialização os alinhadores. E aí nós selecionamos alguns casos para dar início ao uso do Invisalign aqui na nossa pós-graduação. E aí é que vem o nosso primeiro caso, esse caso de uma paciente que já tinha sido tratada ortodonticamente, tinha sido tratada com extração de 4 pré-molares, a gente vê uma recidiva aí da maloclusão de classe 2, a gente não tinha uma classe 1 bem definida, mas a queixa principal da paciente era o incisivo lateral, aí que você está vendo comigo, o dente 22, que estava girado. Olha aí na vista oclusal, você consegue ver o mau posicionamento dos dois laterais, mas um estava pior que o outro, era a queixa principal dessa paciente. E nesse momento ela queria experimentar esse aparelho que estava chegando, Invisalign, mas ela queria tratar apenas o arco superior. E aí nós naquela época utilizamos o I7, era a possibilidade, era o nome do pacote de poucas placas que hoje a gente chama de Express. E aí nós utilizamos, submetemos esse caso após aí o escaneamento, as fotos, todo o clean check, e aí veio essa proposta de tratamento pra gente. Uma grande quantidade de IPR, que são os desgastes interproximais acontecendo. E nós pedimos algumas alterações no clean check, mas nós realizamos realmente todos esses desgastes aí. Hoje eu acho muito, eu jamais conduziria esse planejamento assim, mas naquela época, já há bons anos atrás, esse caso tem quase 10 anos, e aí a gente conduziu dessa maneira. E quando a gente conduziu esse caso, a gente fez os IPRs conforme estava proposto, como era um I7, eram 7 placas, então a gente fez os desgastes, todo esse IPR aí logo antes da primeira placa. Então você pode imaginar o quanto foi difícil aí realizar os desgastes, os IPRs, mas o que vai chamar atenção é ao final da 7ª placa. Naquela época nós solicitamos a paciente que trocasse as placas a cada 15 dias, coisa que a gente também não faz mais hoje, porque a gente sabe agora com alguns estudos que a placa se deforma, então o ideal mesmo é um uso de 7 dias, principalmente se você estiver utilizando o Invisalign, que tem a tecnologia Smart Track, mas naquela época a gente solicitou as trocas quinzenais. E ao final, esse era para ser o final, essa final proposta aí no Clean Check, mas esse foi o final que a gente chegou com a paciente. Então não foi possível fechar todos os espaços, a gente ficou com esses espaços. E aí, como é que a gente finalizou esse caso? Com estética, com resina para novamente fechar esses espaços interproximais. Então, com certeza a gente chega aí nessa ideia de que não foi um caso bem sucedido. Mas a gente descobriu que a culpa não é
não foi dos alinhadores, que a culpa não foi da Invisalign, mas que a culpa foi da pecinha que estava aqui atrás do computador. Não foi do software o problema, mas de quem conduziu o tratamento. No caso do planejamento, eu. Mas a gente sabe agora exatamente alguns erros que a gente cometeu. A primeira questão que a gente precisa ter muita clareza para que a gente tenha segurança no tratamento e para que a gente não chegue numa situação como essa, numa finalização que a gente não entenda como a mais adequada ou correta, para que a gente não tenha essa situação que você está vendo aí, do antes e depois, onde a gente vê, puxa, parece que antes estava melhor do que está agora, ou não estava bom, mas não ficou bom ao final. É a gente ter a clareza primeiro do diagnóstico e de entender exatamente o que precisa ser realizado no caso. Não submeter o caso, seja qual for a marca que você está utilizando, não submeter e confiar cegamente que a empresa vai devolver um caso perfeito. Você precisa saber definir o que é que vai ser feito naquele caso. Depois você precisa entender de biomecânica e saber qual é o tipo de movimento que vai acontecer e transpor isso tudo para o software. Aí então você vai avaliar se realmente o caso está chegando onde tem que chegar, ou os movimentos estão alcançando uma oclusão ideal, ou uma oclusão que você planejou, mas com movimentos que serão reais. Aqui o que aconteceu, eu acreditei em algo que jamais aconteceria, porque eu não previ os movimentos, eu não planejei os movimentos e eu executei o caso sem considerar as dificuldades que ele teria. Então, primeiro, saiba exatamente o que é que você precisa fazer, se você vai só inclinar dente, se você precisa de correção radicular, se você precisa de giroversão, se você precisa abrir espaço primeiro para depois realizar a correção. Nesse caso aqui, a gente teve um grande problema, que foi realizar os desgastes, todo aquele desgaste previsto, esse que você está vendo aqui comigo, todo esse desgaste proposto, teve que ser realizado logo na primeira placa, porque eram apenas 7 placas, a gente não tinha tempo para realizar esses desgastes depois. Isso a gente não faz mais. A gente precisa, da mesma maneira que a gente conduz com o aparelho fixo, deixar o dente numa posição mais propícia a receber um desgaste e depois realizar o desgaste. Aqui a gente já foi logo na primeira placa fazendo o desgaste, com isso o desgaste não ficou tão bem realizado e a gente acabou tendo um resultado que a gente precisou depois corrigir aí com restaurações estéticas. Então é muito importante que a gente vire a chavinha e que a gente passe a conduzir os nossos casos com muita segurança, sabendo o que a gente está fazendo. Ao longo desses anos, desde que a gente realizou esse caso, não foi o único caso que a gente não ficou satisfeito com a finalização, houveram outros, estou trazendo um aqui para vocês, mas a gente foi estudando cada vez mais e entendendo o que é que a gente precisa dominar para que essa técnica seja efetiva. E aí a gente traz agora para vocês, depois desses estudos, todos desses anos que se passaram, um caso onde o paciente chega com a mesma queixa, o incisivo lateral. Você vai ver comigo que é um caso muito mais complexo do que o anterior, um paciente que nunca tinha sido tratado ortodonticamente, que tinha um apinhamento no arco superior e no arco inferior, mas a queixa era o incisivo lateral. E aqui, claro, você vai falar, Karina, mas vocês atenderam aqui com muito mais placas, com certeza. Aqui a gente já fez um moderate, um caso onde a gente tem direito a 2 jogos com 26 placas. Muito mais efetivo do que um caso com 7 placas. E também nós conseguimos, desde o início, planejar o que é que precisava ser feito. Abrir espaço na região posterior, com inclinação apenas das coroas, depois correção das raízes. Para isso você pode ver aí que a gente tem nesses dentes que foram inclinados para o vestibular, por exemplo, os premolares superiores aí, os molares também, estão com attachments biselados, que vão ajudar na correção da raiz. Isso é muito importante, que eu consigo espaço com a expansão, faço correção da posição radicular na região posterior, com isso eu consigo espaço na região anterior
para depois movimentar esse incisivo lateral. Então tudo isso foi planejado com muito cuidado e com uma sequência que funciona muito bem nos alinhadores. E quando a gente vai olhar, você pode ver aí na vista oclusal que a gente tem essa lingoversão do incisivo lateral, mas você já viu também que esse incisivo lateral está cruzado. E fazer correção de dente que está cruzado com o alinhador é muito bom, porque quando o paciente está utilizando a placa no arco inferior e placa no arco superior, naturalmente existe uma desoclusão. E para a gente corrigir um dente que está cruzado, a desoclusão é fundamental. E quando o paciente está com as placas é mais confortável, porque ele não sente aquela desoclusão como um levante de mordida que a gente faz lá nos molares, quando a gente faz levante de mordida com resina, por exemplo. O paciente, esse que você está vendo aqui embaixo na tela, né, que é esse caso que a gente está vendo aqui na tela, ele relatou um desconforto em torno de uns 5 dias, que foi exatamente o período que o incisivo superior estava em contato com o arco inferior. Fora esses dias, ele não teve nenhum desconforto durante a fase que o incisivo lateral precisou transpor o arco inferior. Foi muito confortável. Então, aqui está um fator positivo para o uso dos alinhadores. Você pode ver aí a imagem do escaneamento final desse paciente, onde a gente já tinha o incisivo descruzado, né? A oclusão está praticamente finalizada, alguns poucos retoques aí pra gente ainda fazer, mas já estava, aqui você vai ver, ó, ele já estava com espaço suficiente para colocação da prótese, né, do implante seguido de prótese ali na região do pré-molar, mas o incisivo lateral muito bem posicionado no arco, sem espaços, não foram necessários IPRs para conseguir colocar esse incisivo no arco, ainda que ele estivesse cruzado. E a gente vê, né, olha aí, ele bem alinhado e um resultado satisfatório muito importante. Então aqui a gente chega feliz agora, né? A gente chega satisfeito com o resultado, o paciente também muito satisfeito, mas para que a gente consiga alcançar a previsibilidade, que é uma grande vantagem dos desalinhadores, a gente precisa entender muito bem isso que você está vendo comigo aqui embaixo. Entender bem da biomecânica, ver qual é a sequência de movimentos que eu preciso para chegar no sucesso do meu caso e também saber utilizar muito bem todas as ferramentas que a gente tem no software. E aí a gente vai tratar com muita segurança todos os nossos casos.